Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Você, investidor cripto, está sendo enganado e enviesado e vai se arrepender de tomar certas decisões. E eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo e o que você deve fazer para se proteger deste cenário que vai te levar, muito provavelmente, a perder dinheiro. Fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos do vídeo de ontem com os do vídeo de hoje e a gente vai fazer uma avaliação completa amanhã, do zero, para que você tenha a base para aproveitar a semana que vai começar. Análises do zero dos ativos que você deseja. Para isso, deixe aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. O Bitcoin está há 114 dias lateralizando. Exatos 114 dias de um movimento que não nos leva a lugar nenhum. Este é um movimento, e um movimento que eu já comentei aqui, que é um movimento de capitulação por tempo. O mercado fica por tanto tempo sem fazer nada que muita gente acaba desistindo. E muita gente acaba enxergando um cenário diferente do que acreditava, um cenário de que eu vou colocar o meu dinheiro, vou comprar qualquer coisa e vou ficar multimilionário. 10, 20, 30, 50 vezes de multiplicação vai ser fácil, tranquilo. E eu não preciso de tanto esforço, eu não preciso de planejamento, eu não preciso de gestão, basta eu comprar qualquer coisa que eu vou ficar rico. Basta eu comprar uma meme coin que eu vou ficar rico. Basta eu comprar uma Layer 1, Layer 2 de Ethereum e eu vou ficar multimilionário. Se você veio para este mercado com este pensamento, você está levando um soco na cara dos mais doloridos. Na verdade, você está levando um murro, porque um murro dói muito mais do que um soco. E é exatamente isso que está acontecendo para muitas pessoas hoje. É aquele movimento de capitulação por tempo. Não acontece absolutamente nada. Você tem que controlar as suas emoções. Eu estou eufórico, vai explodir. Ai não, agora vai derreter. Oh meu Deus do céu. Muita gente está com esse sentimento. Muita gente está num período cansado. E as altcoins não têm uma movimentação extremamente agressiva, elas não explodem. E isso também te cansa, porque muitos têm a visão que é a seguinte: se eu não tenho tanto capital, eu não posso investir no Bitcoin, porque o Bitcoin só vai fazer 3 vezes e não entende o potencial do Bitcoin, em que o Bitcoin vai te transformar em uma pessoa normal, em um multimilionário, sim, nos próximos anos. Mas sim, as altcoins têm a capacidade de multiplicação muito maior por ter um market cap menor e um risco maior. Mas lembre-se sempre que elas têm uma maior volatilidade. Se você quer um maior retorno, você tem que estar pronto para a volatilidade. Só que muita gente não está preparada para isso. Muita gente não se preparou para uma correção, não fez um plano de trade, não entende o que é ciclo de mercado, não fez absolutamente nem o dever de casa em estudar um projeto. Tudo bem, as pessoas cometem erros. Você pode ter cometido esse erro de ter simplesmente mergulhado e dado all-in no mercado quando não era a hora, talvez. Não fez um DCA, não estudou aquilo que você estava investindo, tudo bem. Mas mesmo assim você está comprado, mesmo assim você está posicionado. Só que você está cansado e começa a enxergar que, caramba, será que esse mercado vai subir? Será que esse mercado ele tende a uma valorização? Tem a bolha da Nvidia, tem
conflitos mundiais, não porque os governos não vão deixar o Bitcoin subir, agora é movido por Wall Street e tem manipulação das baleias, é um scam, é pirâmide, sempre foi golpe. Você começa a acreditar em narrativas. E inclusive narrativas de players que são muito grandes deste mercado. A gente não tem como ter certeza de que o movimento será de uma forma ou de outra. Isso é óbvio. Eu não estou aqui para te falar que o mercado vai subir, vai cair, vai lateralizar. Mas a gente tem diariamente um encontro para avaliar qual é a maior probabilidade de movimento do mercado. E compreender que o mercado está fazendo exatamente o que ele fez nos últimos ciclos é algo muito importante e que você deve estudar. Você deve ter esta base. O mercado está fazendo exatamente o que fez no passado, mas não adianta uma pessoa falar, porque muitas vezes você vai trazer uma urgência da sua vida para o mercado, aquela urgência de eu preciso ganhar dinheiro para sair das dívidas, eu preciso sair da corrida dos ratos, eu preciso simplesmente pagar um plano de saúde para minha mãezinha. E existe uma urgência, o ser humano não é paciente, não existe aquela tranquilidade e muitas vezes o que é longo prazo, na nossa cabeça, na realidade, é extremamente cansativo. E você fica muito mais suscetível a essas narrativas. Narrativas de que o mercado não vai subir. De que o mercado tende a uma correção muito mais agressiva. E você começa a procurar padrões. Aqui é um fundo. Aqui é um topo descendente. Opa, então nós temos um topo duplo. É um topo duplo exatamente como aconteceu aqui, que trouxe uma queda simplesmente de exatos 80%. Oh, meu Deus do céu, o mercado vai cair muito mais. O mercado vai confirmar este topo duplo e a gente vai aos 40 mil dólares. Já era. A gente vai lá para 40 mil dólares. O que vai acontecer com as altcoins se a gente for para 40 mil dólares? Será que a gente vai ver as altcoins caírem 90% dos pontos atuais? Eu vou me desfazer de tudo agora, porque é loucura ficar nesse cenário, porque tudo tem indicação de baixa. Eu desisto. Realmente, quem está falando que a gente já atingiu o topo, estava certo. E a certeza é o problema. A certeza de algo no mercado é um problema muito grande. O que nós temos visto nos últimos dias, principalmente nas 2 últimas semanas, é um cenário de devastação, de medo extremo, de acabou o bull market. Mas o que a gente está vendo nada mais é do que esta fase de descrença. Muita gente já não acredita mais no bull market, não é verdade? E muita gente está garantindo que a gente vai cair. A gente tem visto cada vez mais este cenário ser um cenário de descrença. A gente teve toda a fase de raiva e depressão do mercado, em que lateralizamos por muito tempo, começamos uma aceleração e agora todo mundo fica em dúvida. Pós-halving, acabou de passar o halving e todo mundo fica em dúvida. Esse rally vai falhar ante aos outros. É realmente este o rally que a gente teria, tá aqui, está escrito, você pode dar um Google. Esse é um rally muito fraco. This is a sucker's rally. Esse rally é um lixo. É exatamente isso que a gente tem escutado e mesmo assim muita gente
está trazendo este cenário já, de cara. Deixa eu puxar aqui. Este é o cenário que estão trazendo. Topo, fundo, topo duplo, queda livre. Veremos este movimento com certeza. Para quem está já cansado, não tem o conhecimento necessário para entender um ciclo de mercado, não teve um planejamento bem feito, nem sabe o que é planejamento de trade, ciclo de mercado. Para quem está cansado de verdade, escutar que este é um topo duplo e que nós vamos aos 40 mil e as altcoins vão com certeza cair mais 90%, é um banho de água fria e, muito provavelmente, é um gatilho para você sair fora. Porque se o mercado todo vai derreter, é melhor sair agora, quando eu estou com algum lucro, ou quando eu estou com realmente 0 a 0, ou até com prejuízo pequeno, e vou recomprar lá embaixo. Isso seria a lógica, mas a realidade é que ninguém tem a bola de cristal para bater o martelo e atestar que sim, a gente tem queda garantida. Um topo duplo, ele só se confirma quando a gente perde este movimento. Este fundo ascendente. Fundo ascendente semanal. Isso aqui é um topo duplo. Isto é um topo duplo que é confirmado quando perdemos o suporte. Este é o topo duplo. Este é um topo duplo? Não. Pode vir a ser, e aí a gente tem que ter um plano, uma estratégia para este caso. Mas, neste momento, é um topo duplo? Não. E quem está afirmando que este é um topo duplo e que o mercado vai cair 90%, está te vendendo o medo para te cobrar a solução. Você que está cansado, está exausto, que não estava planejando ficar 4 meses com o seu capital subindo e descendo, ou até corrigindo, caindo um pouco, tendo uma determinada desvalorização, isso foi uma falha sua, é a realidade, mas tudo bem. Ninguém vem pronto nesse mercado, mas cuidado com o que você pode estar recebendo de enviesamento. Se você escutar alguém trazer uma convicção completa de que algo vai acontecer, dê um passo para trás. Se a gente tem uma indicação grande de que a gente está numa fase de descrença e basta você identificar o seu sentimento, você está com alguma desconfiança de que este pode ser um cenário bullish, ótimo. Você faz parte do mercado, você faz parte deste sentimento. Eu não vejo que o mercado bateu em euforia. A gente está muito longe de euforia. Mas eu falar isso pode talvez não te convencer e está tudo bem. Eu gosto de me basear em dados claros, tanto dados on-chain, dados macroeconômicos, dados de sentimento e o gráfico. Por isso é extremamente importante dominarmos o gráfico, mas antes de dominar a análise gráfica, você tem que dominar isso daqui, a sua parte mental. E sabe como que você domina a sua parte mental? Tendo base. Eu apresentei para meus grupos fechados, se você me acompanha há pouco menos de uma semana, você já sabe que eu tenho 2 grupos fechados em que eu passo 100% do que eu estou fazendo. Todas as minhas compras, as minhas vendas, meus rebalanceamentos de carteira, minhas avaliações detalhadas quanto ao mercado, estratégias de compra, estratégias de trade. Todo mundo tem acesso completo, de forma transparente e detalhada ao que eu faço. Além de ter suporte 1 para 1 comigo, além de contar com muitas aulas de base,
As pessoas têm acesso aos planos de trade e aos ciclos de mercado. Por que isso é importante? Porque uma vez que você entende ciclos de mercado, você começa a entender que o ciclo passado foi exatamente a mesma coisa. Antes de explodirmos, tivemos lateralização, tivemos determinado movimento. Qual que é o melhor momento de comprar? Qual que é o melhor momento de vender? Qual que é o melhor momento de acumular? Quem entende o ciclo de mercado, entende o que está acontecendo hoje, neste cenário. E o ciclo de mercado vem muito mais... Ele é muito mais profundo e a sua avaliação é muito mais profunda do que simplesmente olhar esse gráfico e falar que a gente está em descrença. Porque existem diversos fatores. E além de entender o ciclo de mercado, você tem que ter um bom plano de ação. É por isso que muitos acham engraçado quando eu falo que eu estou comprando e alguns até falam, poxa, esse cara tem dinheiro infinito. Eu não tenho dinheiro infinito, eu sigo um plano de ação, um plano de trade, foi apresentado a todos os integrantes e é bem detalhado. Eu sigo um plano justamente para que eu não tenha o viés. Você não acha que é muito mais fácil para você ou alguém que não tem um plano ser enviesado? Se você não tem um plano, você não sabe onde você vai, você nem conhece o caminho, não é mais fácil alguém falar para você que o mercado vai cair 90% e você acreditar? E não está errado. A questão é você avaliar o que você está fazendo hoje e ter uma maior preparação. Porque você não está num jogo, você não está num cenário, não está numa realidade em que todo mundo vai enriquecer cantando músicas de Natal. É um mercado financeiro. Não é bonito, não é legal, não é para todo mundo ganhar dinheiro. O mercado ele é extremamente difícil e ele demanda uma disciplina e um preparo muito grande. Por isso que mais de 95% das pessoas perdem dinheiro. Ficam tentando alavancar a todo custo, investem em meme coins a torto e direito. Quantas pessoas podem falar que de forma consistente ganham dinheiro no mercado? Poucas. Porque isso demanda preparação e conhecimento. E quem não tem essa preparação e conhecimento, quando escuta o mercado vai cair, vai despencar, porque este é um topo duplo, sequer dá um Google e busque entender quando que um topo duplo se confirma. Mas Luan, isso aqui é um topo duplo. Isto é um topo duplo somente se isso acontecer. Caso contrário, vamos agora a uma visão prática, sem viés, sem certeza, sem isto vai acontecer. Vamos analisar o gráfico. Quando a gente enxerga um cenário de descrença absurda, eu já fico com um sorriso no rosto. Mas isso aqui realmente pode ser um topo duplo. Só que será que é um topo duplo ou a gente está num padrão de equilíbrio em um cenário que se rompe para cima? Para que a gente identifique uma reversão de tendência e não apenas uma correção, a gente tem que simplesmente perder um fundo ascendente. E aqui a gente tem claro, de forma óbvia, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, estamos vindo buscar um fundo ascendente. É isso que está acontecendo. Então a gente não tem uma tendência de baixa. Não tem, ela não existe. Nós tivemos uma correção bem importante de março até abril. De começo de março ao final de abril, nós tivemos uma correção e eu sempre gosto de avaliar o Fibonacci, porque nós tivemos fundo, topo, correção em 50% e um movimento de alta, que ainda não nos trouxe a continuidade, as extensões. A gente ainda não rompeu. Mas
nós tivemos uma recuperação tamanha que está nos trazendo uma correção novamente. E o mercado ele anda em ondas. E a gente está diante de uma correção até segunda ordem. Enquanto nos mantivermos acima deste ponto, estamos vendo um fundo ascendente para a busca de novos topos. E o Fibonacci ele é muito interessante para avaliar se a gente de fato está em um movimento saudável. E neste momento que eu gravo para você, nós estamos exatamente na retração de 50% deste movimento de fundo a topo, que é a faixa de 50% de todo este movimento que nós vemos aqui. Então nós estamos na faixa de 50% e se você se lembra, deste movimento a este movimento, a gente também corrigiu 50%. Mesmo que a gente perca esta faixa, a gente ainda tem 618, 78,6 e o fundo para que a gente tenha, sim, o topo duplo caracterizado. O que acontece com quem está simplesmente vendendo tudo na esperança de comprar tudo mais barato, já que o mercado vai cair simplesmente a 40 mil, porque esta é a projeção, se perder este fundo, buscar esta área, se o mercado cair para 40, 44 mil em uma correção que seria inédita de 30, 40%, você vai ter uma bela oportunidade de compra. Mas o que acontece com quem está simplesmente vendendo tudo, e o mercado não cair? O que acontece se simplesmente o mercado fizer um movimento como este? Porque lembre-se, este movimento de baixa que alguns estão afirmando, e este é o perigo, se este movimento de baixa não acontecer, o que acontece com quem está saindo e o que acontece se o mercado fizer isso? O que acontece com o seu bolso? Ou o que acontece com aquele, caramba, eu não acredito que eu perdi esta oportunidade. Você vai comprar com 50% de delta? Normalmente é o que acontece com altcoins. Quem comprou fundo esta semana simplesmente teve uma recuperação para muitos ativos de 50%. Mas um Fibonacci não me traz confiança. Maravilha. A gente tem outros indicadores. Eu sempre avalio esta linha aqui. Ela é uma linha que depois da confirmação, não é uma linha, são bandas. Depois da confirmação do bull market, a gente teve início ao bull market, depois deste candle, na verdade, depois deste candle mensal aqui, depois deste candle mensal, que foi em outubro, a gente teve o início do bull market de forma oficial. Depois que a gente tem este bull market oficializado, nós temos as bandas de bull market que sustentam o bull market. E a gente teve uma aceleração, teste não chegou perto, aceleração, correção, atingiu justamente as bandas de bull market, a aceleração. Estamos agora no ponto da primeira banda de bull market, podendo chegar até a segunda banda de bull market, mas se sustentando. E este é um cenário bullish, alta, manutenção de alta, porque no ciclo de bull market passado a gente teve o mesmo cenário. O cenário de aceleração agressivo foi acompanhado de um movimento de sustentação dessas bandas de bull market. Então a gente tem um outro indicativo aqui de que sim, a gente segue saudável.
Não está convencido ainda? A gente tem o seguinte. Este cenário de topo duplo, neste movimento de correção, ele é um cenário que deve acompanhar um indicador que muitos ignoram, que é o indicador de volume. Se a gente está enxergando que sim, temos um topo duplo, temos a obrigação de, em um cenário de baixa, ter um volume vendedor ascendente. Volume vendedor ascendente é o que estamos vendo neste momento. Vamos buscar a informação. Neste cenário aqui, a gente não está diante de um volume vendedor ascendente. Sequer nestes últimos dias a gente segue com um volume vendedor descendente. Este é um cenário que normalmente nos leva a uma correção e não a uma inversão de tendência. E se a gente puxa esta informação, a gente tem clara tendência de baixa no volume vendedor. Então, embora muitos possam acreditar que o volume vendedor está muito agressivo, o ímpeto está muito agressivo, ele não está. Não podemos dizer que a gente tem diante de nós um volume vendedor ascendente. Então, este é um cenário de correção. E nós temos o seguinte, no gráfico mensal, estamos vendo o que pode ser uma justa correção para a formação de uma base de preço. Tivemos o fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, e podemos estar diante da formação clara e confirmada deste fundo ascendente mensal com o toque do RSI, que é o índice de força relativa, no gráfico diário, em sobrevenda. A gente busca aqui, este é o cenário. Todas as vezes em um cenário de alta em que o RSI bateu em sobrevenda, foi um cenário de formação de base de preço e foi um cenário que nos levou a uma aceleração extrema no mercado. Atingimos aqui, tivemos aceleração. Atingimos aqui, aceleração. Atingimos aqui, não. Atingimos aqui, aceleração extremamente agressiva. Não atingimos aqui, mas nos aproximamos, aceleração. Não atingimos aqui, mas nos aproximamos, aceleração. Tudo indica que este é um cenário que sim pode nos levar a este movimento. E lembre-se, o movimento atual pode ser um movimento claro de correção para ímpeto e formação de base de preço. E lembra, se romper esta faixa, a gente tem este movimento. Então, afirmar que estamos diante de uma queda que vai nos levar aos 40 mil no atual momento pode ser uma fala para sim te enganar e te enviesar, já que a gente tem muitos indicadores gráficos de que a gente está no fim de uma correção e encontrando bases de preço, sem falar no estocástico semanal que segue em faixa de sobrevenda. Mas tudo bem, isso pode também não te convencer e achar que eu, na verdade, estou enviesando para um lado positivo. Tudo bem? A gente pode adicionar um temperinho a mais com algumas avaliações on-chain de comportamento. Você sabe que o comportamento macro do mercado é de medo. Todo mundo está com medo, muitos players estão com medo, e quem está de fato entendendo o medo, se você só fizer uma análise de ganância e medo,
você está vendo que muita gente está desembarcando, enquanto tem muito player gigantesco comprando. Michael Saylor, o chefão da MicroStrategy, ele fez um empréstimo, entre aspas, levantou 700 milhões de dólares e adquiriu esse troco em bitcoins. Ou seja, um dos grandes players do mercado tradicional simplesmente comprou 700 milhões em Bitcoin, justamente quando tem muita gente desesperada. Tudo bem, você pode não se convencer. Mas, recentemente, 2 dias atrás, nada menos do que o Michael Dell respondeu e republicou um comentário do Michael Saylor acerca do Bitcoin. Ele vale 120 bilhões de dólares. E ele mostrou uma opinião, uma indicação de que sim, o Bitcoin é um ativo escasso. Tudo bem, Luan, eu não me convenço com isso, porque um bilionário pode falar qualquer besteira. Maravilha? Se bilionários comprando não te convencem, a gente pode ir para os dados, de fato. E a gente viu o maior inflow, ou seja, o maior nível de compra dos últimos anos de bitcoins. A gente viu uma compra gigantesca de bitcoins nesta semana. Foi o que aconteceu. Enquanto muitos estão desembarcando, grandes baleias estão comprando. E só um detalhezinho. Enquanto a gente conversa, enquanto as semanas passam, o número de bitcoins, ou seja, o fornecimento de bitcoins, o supply de bitcoins nas exchanges, nas corretoras, aquele suprimento, aquele fornecimento, aquela quantidade que você tem acesso nas corretoras está batendo mínimas históricas. O Bitcoin tem atingido os seus níveis mais altos, vem lateralizando e mesmo na lateralização, e olha a oportunidade, o Bitcoin sumiu das corretoras. Não está acontecendo nada, lembre-se disso. Não está acontecendo nada no preço, mas cadê os bitcoins que estavam nas corretoras? Ele caiu pela metade. Cenários e mais cenários de grandes players acumulando em um ponto muito importante. Lembrando que a gente não está no final do ciclo de bull market. Nós estamos no começo do ciclo do bull market. Tem pouquíssimos dias. Tem, na verdade, 60 dias desde o halving. Ou seja, a gente nem começou a ter uma movimentação de alta. E quem está afirmando quedas neste cenário pode sim acabar enviesando quem está despreparado ou não está tendo esta visão. Eu não quero te induzir absolutamente nada, comprar, vender. Eu trago a minha visão e os meus alertas, além de te mostrar o que eu faço, o que eu vou fazer, tudo com base no gráfico. Eu trago aqui as probabilidades. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas tem muita oportunidade hoje. E com as probabilidades e com os movimentos, eu sigo comprando. Eu sigo bullish. Eu sigo com as minhas altcoins de olho sim num mercado de altcoins valendo mais de 4 trilhões de dólares. Estamos falando de um aumento na casa de 7, 8 vezes os valores atuais.
A dominância segue em baixa e tem tudo para que a gente veja esse movimento na dominância, fazendo com que altcoins fiquem mais fortes e tenham grandes valorizações. Agora, é qualquer coisa que vai subir? Não, não é qualquer coisa. Bons projetos vão subir. Projetos de qualidade em certas narrativas vão subir. Essa é a maior probabilidade, junto com a probabilidade do Bitcoin subir um ativo escasso. Um ativo que sim, acaba por ser deflacionário, já que a sua oferta está cada vez menor e a demanda está cada vez maior. Os bilionários, lembre-se, eles não entram para perder dinheiro. Bilhões e bilhões de dólares. Que bilionário seria bilionário se ele perdesse bilhões e bilhões de dólares? De forma consistente? É totalmente improvável. Mas você não precisa nem avaliar o que eles estão fazendo, basta você dominar o gráfico. E eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito, é um local que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade. É o nosso grupo gratuito, participe, link na descrição. Agora, você quer ter acesso àquilo que eu faço? 100%. Ter suporte 1 para 1 comigo, ter acesso a aulas, aos planos de trade, ter acesso ao grupo prêmio, grupo do desafio, que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Vem para o nosso time e invista no seu conhecimento. Como que eu faço para adquirir? Entra no nosso grupo geral, o link está na descrição, vai na última mensagem, clica no @oficial LuanFX e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Lembre-se de não cair em armadilhas. Faça uma análise muito bem fundamentada e invista com foco do longo prazo. Ninguém enriquece no curto prazo. E o medo é uma grande oportunidade. Lembre-se disso. O mercado financeiro ele é contra-intuitivo e ele tem que ser contra-intuitivo. Você compra quando todo mundo está desesperado e você vende quando todo mundo está ganancioso. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.